Bom dia, gente. Hoje eu acho que é o primeiro dia do meu ciclo. Agora são 10h40 da manhã. Por que eu acho que é o primeiro dia do meu ciclo? Eu acordei bem cedo hoje, sentindo aqueles sinais de que tava para descer. E aí eu coloquei o coletor já. E eu tô usando o Meluna Classic M. Só que eu coloquei e eu não tirei mais ele, então eu não sei se já desceu, se ainda não. Para quem não usa coletor, é importante explicar que quando você tá com o coletor colocado, se tiver descendo fluxo ou não, é a mesma coisa. Então não tem como a gente saber. Eu só vou saber a hora que eu tirar o coletor e ver se tem alguma coisa lá dentro. Então talvez seja o primeiro dia, talvez não. Vamos ver. Eu não tô sentindo nenhuma cólica, mas às vezes eu não sinto no primeiro dia, então... Mas eu quis começar logo esse vlog para contar uma história engraçada para vocês, que aconteceu agora há pouco. Então vamos lá, eu fui ao banheiro e eu acho assim que para quem tá começando, sempre essa coisa de ir ao banheiro de coletor é um pouco estressante e tal, mas... Eu quero contar essa história para falar para vocês que depois que você pega uma certa prática, tudo fica muito mais fácil. Eu tenho muita facilidade de ir ao banheiro com coletor. Para mim, é a mesma coisa de ir ao banheiro sem coletor. Não tem nenhum problema, eu não sinto nada. Algumas vezes, se eu estiver usando um coletor mais compridinho, eu sinto ele descer um pouco e aí depois é só empurrar de novo para cima. Eu nem preciso tirar o coletor. Com discos já é diferente. Com discos, com certeza o disco se move, se mexe lá dentro e ele desce bastante. Então você tem que reencaixá-lo depois de ir ao banheiro em cima do osso. Pelo menos comigo é assim. Então pode ser que com algumas outras pessoas também seja a mesma coisa. Mas o que eu queria contar a história é que eu tô usando o Meluna Classic M, não esse. Esse aqui também é o Meluna Classic M, mas o que eu uso, ele tem o cabo cortado. Esse aqui é um coletor exatamente igual, mas que eu mantive o cabo para poder fazer vídeos, para poder fazer publicidade e etc. Mas é exatamente o mesmo que eu tô usando. E aí eu fui ao banheiro, e aí no meio da minha ida ao banheiro, eu espirrei ao mesmo tempo. E isso, com certeza, se eu fosse mais iniciante, teria na hora... Meu Deus, o coletor foi expulso. Gente, não é expulso. A musculatura pélvica segura o seu coletor lá dentro. Se a sua musculatura pélvica tá com um pouco mais de dificuldade de segurar o coletor, aí, de repente, é o caso de você trabalhar um pouco mais essa musculatura para poder ter esse momento de uso do coletor um pouco mais tranquilo. Mas, na grande maioria das pessoas, se você estiver usando um coletor certo para o seu corpo, ele vai segurar lá dentro com a musculatura pélvica. Então, você pode ir ao banheiro e espirrar ao mesmo tempo que você não vai arremessar o seu coletor. Isso aconteceu uma vez comigo, há muitos anos atrás. Era um coletor que não era o ideal para o meu corpo, e era um coletor que já estava sem vácuo, então ele já estava solto, e aí na hora que eu espirrei, realmente, ele saiu. Mas se o coletor estiver colocado corretamente, estiver com o vácuo presinho, e for um coletor legal para o seu corpo, pode ficar tranquilo que não vai ter problema, o seu coletor não vai sair voando. Mas essa é a impressão que a gente tem, principalmente para quem está começando a usar coletor agora. Mas pode ficar despreocupada, porque é assim que é. Na hora eu até pensei, porque eu espirrei assim meio que do nada. Eu tô achando que tá acumulando pó aqui na minha casa. Gente, alérgico, tem muito problema com pó. Eu sou a doida do pó, não pode ter pó. Enfim, eu tô achando que por algum motivo tá começando a acumular pó na minha casa. E eu tô tendo esses espirros de vez em quando. Enfim. Mas era essa história engraçada que eu queria contar. E pra tranquilizar vocês que estão começando, que se o coletor tiver direitinho lá, você pode espirrar
à vontade. Essa era uma das coisas que, quando eu comecei a usar coletor, antes de eu começar, na verdade, quando eu ainda estava na fase de pesquisa, eu imaginava, eu falei assim, gente, eu espirro muito, porque eu sou alérgica, eu tenho rinite, essas coisas. Na minha cabeça, assim, os primeiros espirros que eu ia dar, o coletor ia ser arremessado a 5 metros de distância. E isso não acontece, tá, gente? A sua musculatura pélvica, ela vai segurar o coletor lá dentro, não importa o que aconteça, se ele tiver colocado corretamente. Então é isso. Eu depois volto para falar para vocês se realmente o meu fluxo começou ou não. Eu não faço a menor ideia nesse momento. E depois eu vou voltando nos outros dias para falar para vocês os coletores que eu tô usando. Eu tava com muita saudade de usar Meluna. Tinha alguns meses já que eu não usava, porque o Meluna é um coletor meio que já tá estabelecido aqui no canal, que ele é bom, que eu amo ele. O Meluna foi o primeiro coletor que deu certo no meu corpo em 2015. Então, de lá pra cá, eu sempre tive um carinho muito especial pelo Meluna. Na época eu usava o Meluna G, eu ainda gosto muito do Meluna G, mas para fluxo moderado de primeiro dia, eu acho que o Meluna G é um pouco demais, entendeu? E o Meluna M, para mim, para fluxo moderado, funciona super bem. Então eu tô usando o M, porque o meu fluxo no primeiro dia sempre começa de leve a moderado. Então é isso, gente. Depois eu volto para contar para vocês o resto aí desse ciclo que está prestes a começar. Até lá!